Olá, tudo bom? Qual a diferença da CAPES e do MEC? Eles brigam, será? Será que são coisas diferentes? Como que funciona? Bom, para a gente explicar, nós vamos primeiro falar que eles não brigam. A CAPES faz parte do MEC, mas para a gente explicar de uma maneira mais legal, a gente vai contar uma historinha e regredir um pouco na história para você entender melhor o motivo da existência dos dois e a função ou as funções. Bom, o MEC, ou seja, Ministério da Educação, foi criado na década de 1930, mais especificamente em 14 de novembro. E esse órgão governamental, essa instância do governo, ela foi criada justamente para estabelecer, direcionar e organizar a educação no país. Então, quando a gente fala de MEC, dessa divisão, por exemplo, ensino infantil, a creche, que tipo de documento que precisa para a confecção de uma escola de ensino infantil, como que funciona essas iniciativas dessas creches que recebem valores do governo, como que funciona o ensino fundamental 1, como que funciona o ensino fundamental 2, o que tem que ter, as provas de avaliação, como que funciona o ensino médio, qual é a proposta dessa composição curricular, o que é o ensino médio, o que são as leis, LDB, o que é LDB, BNCC, toda essa regulamentação que compõe o que a gente conhece como ensino, ela vem do Ministério da Educação, que foi criado justamente para isso. Então, existem as mesas, as comissões, as legislações que vão sendo colocadas, como, por exemplo, antigamente era só até a 8ª série, agora virou até o 9º ano, dividiu, não é mais aqueles nomes de ginásio que usava, agora usa o nome Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio pode ser técnico, não pode ser técnico. Quando eu fui pensar em ensino médio, já há bastante anos atrás, eu tinha opção. Eu podia escolher o ensino médio normal, que daí eu fazia o ensino médio e aí eu ia decidir que faculdade eu ia fazer. Eu poderia fazer o ensino médio magistério, porque daí eu não tinha todas as matérias que eu teria no ensino médio normal e eu já iria para a docência, para dar aula para crianças. Com o magistério, antigamente você já podia dar aula no primeiro ciclo, de 1ª a 4ª série, ou ensino infantil também. Eu podia escolher contabilidade, se eu não me engano, que daí ao contrário daquelas matérias do magistério, eu teria uma inclinação mais com as minhas matérias para contabilidade e, consequentemente, eu poderia fazer faculdade na área de administração, negócios. Eu tinha também o ensino médio de enfermagem, técnico de enfermagem, aonde eu estudaria apenas as matérias relacionadas ao exercício da profissão, e eu tinha essas opções. E quem regulamentava isso? É o MEC. Aí chegou um determinado momento que não podia mais. Então, você não podia mais ter essa inclinação. Todos os ensinos médios, eles tinham que ser normais, o que para mim era normal na época. Então, todo o ensino médio, ele precisava cumprir uma grade de todas as matérias, e alguns estudantes poderiam também associar ao ensino técnico, mas ensino técnico no nível médio. E toda essa questão da graduação, o que é bacharelado, licenciatura, o formato que ocorre, tudo isso quem direciona e quem vai decidir é o MEC. Então, por que tem tanta complicação às vezes se você vai de um país para o outro? Porque cada país, ele vai decidir como funciona a educação daquele país. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem no órgão que cuida da educação, você tem uma abertura muito maior do que aqui. Então, você tem formato de escola, formato da grade curricular, você tem a possibilidade do homeschooling, que é trazer a criança para casa e os pais educam a criança. Essa criança que está no homeschooling, ela pode ficar todo o primeiro ciclo no homeschooling, depois ir para uma escola normal, não tem problema. As matérias lá são diferenciadas, então existem escolas que já vão inclinando o aluno já no segundo ciclo, que seria para a gente Fundamental 2, já para uma profissão. Existem escolas que têm as matérias específicas obrigatórias e o aluno decide transitar por onde ele quer. Existem muitas escolas. O high school, que é famoso, que tem inclinação mais artística. Então, essa composição dos outros países é diferente do Brasil. E do Brasil, quem vai tomar conta desta composição toda é o MEC. E é claro que é o MEC também que vai direcionar a graduação.
Ou seja, quem diz que tem que existir ensino fundamental, ensino médio, nessa organização, nessa escadinha, ensino superior, é o MEC. As formas de ensino superior. Então, você vê lá, instituição reconhecida pelo MEC, aí tem uma portaria. Então, nós tínhamos as faculdades básicas, né, no Brasil. Medicina, direito, engenharia, administração, pedagogia, as licenciaturas. E aí, em determinados momentos, já também observando aí a necessidade da sociedade, das empresas, o MEC decidiu que teriam cursos técnicos superiores. Então, eles são cursos que também são superiores, mas eles são no formato técnico, porque eles costumam direcionar aquele aluno para o exercício de uma profissão de forma mais prática e, portanto, eles costumam ter um menor tempo de duração. E a gente vê hoje em dia que esses cursos técnicos assim são muito abrangentes. Nós temos cursos de comunicação institucional, curso de medicina integrativa, alternativas e integrativas, cursos de terapia holística, cursos de Big Data, cursos de inteligência artificial. Bom, enfim, nós temos uma centena de nomenclaturas novas com formatos novos que buscam atender essas demandas da sociedade contemporânea, dessas novas profissões que o MEC vai tentando organizar. E o MEC também vai dizer nessas instituições, quando a instituição vai dar a entrada, o MEC tem lá o critério mínimo que aquela instituição ou que as instituições têm que seguir para que aquele curso seja reconhecido. Então, afinal de contas, é o MEC que vai dizer o que o administrador tem que saber, o que o cara que está fazendo terapia holística tem que saber, o que a pessoa que está fazendo medicina tem que saber. Tudo isso vai sendo ordenado, organizado e direcionado pelo MEC. Aí, beleza. Aí, lá para a década de 50, o que aconteceu? Para a gente ter uma abertura de ensino superior, precisamos capacitar os professores, precisamos capacitar pessoas, professores, para o exercício dessa aula. Essa aula da graduação ela é diferente do que a aula de licenciatura, do modelo de licenciatura que ocorreria no ensino fundamental e no ensino médio. Então, quem é que começa a cuidar disso? Lá em 1951, mais especificamente 11 de julho, é criada então a CAPES dentro do MEC. Então a CAPES faz parte do MEC. E CAPES significa justamente Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Então veja, quem é que dá aula para a graduação? É o especialista, né? Que em muitas graduações ainda contratam o especialista, mas a ideia aqui era criar pessoas com mestrado e doutorado. Então, a CAPES faz parte do Ministério da Educação, só que é um núcleo, um bracinho que vai só se preocupar com a preparação de pessoal para lecionar nas universidades e abrir a pesquisa no Brasil. Então, ele vai ficar responsável pelo que a gente chama de stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado. Ele vai procurar atender essa demanda também dessas novas graduações, de pós-graduação que estão ocorrendo. E quais serão então as funções da CAPES? Quase as mesmas que do MEC, só que direcionadas à da pós-graduação. Então vai distribuir verba, vai dar nota dos programas, vai licenciar os programas para que eles existam, dizendo se aquele programa está cumprindo todos os critérios que se deve cumprir para aquela formação daquele sujeito para o exercício da pesquisa e da docência no nível superior. Vai trabalhar com internacionalização, vai buscar em atender novas coisas, como, por exemplo, fazer o mestrado e o doutorado profissional, que é para atender docentes que também têm um exercício físico nas profissões e não só na pesquisa. Vai fazer parcerias entre instituições públicas e privadas para concessão de bolsas. Vai direcionar, né, a aceitabilidade dos projetos. Enfim, a mesma função, né, só que direcionada, né, a gente pode fazer uma coisa análoga até à função do MEC, só que o próprio nome
nome diz, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ou seja, o interesse, então, da CAPES é voltado somente e exatamente para esses critérios que compõem a pós-graduação no Brasil, mas sem deixar de pertencer ao MEC, tá bom? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar seu comentário e se você quiser saber um pouquinho mais, quiser se preparar para o ingresso do mestrado, nós estamos à disposição. Nós estamos oferecendo um curso e aqui está o link para você acessar. Um grande abraço e até a próxima!